curvas de pressão no lado direito do coração. O período compreendido entre o final de uma contração cardíaca até o fim da próxima corresponde ao ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco consiste em um período de relaxamento, chamado diástole, e um período de contração, denominado sístole. Neste vídeo, são mostradas as diferentes curvas de pressão durante o ciclo cardíaco e as bolhas relacionadas a esses eventos, considerando apenas o lado direito do coração. As curvas mostradas em animação mostram as alterações de pressão na artéria pulmonar, no ventrículo direito e no átrio direito. Essas três curvas são similares às curvas do lado esquerdo do coração. Associando as variações da curva de pressão ventricular direita aos eventos auscultatórios normais, podemos observar o componente tricúspide da primeira bolha cardíaca, B1, e o componente pulmonar da segunda bolha cardíaca, B2. O componente tricúspide da primeira bolha ocorre ligeiramente depois do componente mitral e corresponde ao momento em que a válvula tricúspide se fecha, dando início ao período de contração isovolumétrica do ventrículo direito. Quando a válvula pulmonar se abre, em alguns casos, é possível ouvir-se o estalido de abertura pulmonar, chamado estalido de ejeção ou de abertura pulmonar. O componente pulmonar da segunda bolha ocorre ligeiramente depois do componente aórtico e corresponde ao momento em que a válvula pulmonar se fecha, dando início à fase de relaxamento isovolumétrico do ventrículo direito. Ao abrir-se, uma válvula tricúspide anatomicamente alterada pode produzir um ruído, o estalido de abertura tricúspide. Da mesma forma que ocorre no ventrículo esquerdo, durante a fase de enchimento ventricular rápido, pode ser produzido um ruído, a terceira bolha, B3. O sangue que estava no átrio chega rapidamente ao ventrículo, onde sofre desaceleração. Quando a desaceleração da massa de sangue em movimento é muito abrupta, causa vibração das paredes do ventrículo, que é transmitida pela caixa torácica, tornando-se audível. A B3 pode originar-se tanto de condições hemodinâmicas que aumentam o fluxo de sangue durante a fase de enchimento rápido, como de condições que produzam desaceleração muito abrupta do sangue, como a diminuição da complacência ventricular ou de uma soma desses dois componentes. A quarta bolha ventricular direita ocorre durante a fase de contração atrial. Aceita-se que a B4 resulte da brusca expansão e vibração do ventrículo consequente à contração atrial vigorosa, necessária para encher o ventrículo que apresenta distúrbio do relaxamento ou complacência reduzida consequente à isquemia, hipertrofia ou fibrose. Se observarmos a curva de pressão atrial direita, notaremos três elevações positivas principais, as ondas A, C e V, e duas ondas negativas, X e Y. A onda A é causada pela contração atrial, sendo atribuída ao aumento da pressão causada pela contração atrial sobre o volume de sangue que ainda está no átrio. A onda C ocorre quando os ventrículos iniciam um período de contração isovolumétrica com todas as válvulas fechadas. Ela é seguida por uma onda negativa, X, que é atribuída ao rebaixamento do assoalho do átrio durante a contração ventricular. A onda V ocorre no final da contração ventricular e representa o momento em que o átrio está mais cheio. Logo em seguida, as válvulas atrioventriculares se abrem, o sangue flui por gradiente de pressão para os ventrículos e a onda V desaparece, dando lugar a uma onda negativa Y, que ocorre na diástole ventricular. A curva de pressão na artéria pulmonar é similar à da aorta, porém, as pressões são bem menores, cerca de 1/6 da pressão aórtica.